Então ouve o que Deus quer falar para você, para nós aqui hoje. Isaías 40, verso 27 ao verso 31, que diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Assim dizia Israel. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam nas suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Podemos tomar assento, amados. Uma vez eu vi um pregador abrindo o livro de Isaías, ele falou assim: abra no Evangelho de Isaías. Eu fiquei assim meio que sem entender o que ele falava. Abre o Evangelho no livro de Isaías. Aí ele me explicou, né, para mim não deixar sair confuso da igreja. Ele falou que o livro de Isaías é comparado com o Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías falava muito do Messias, falava como se Jesus já tivesse vindo. Era um homem íntimo de Deus, um poeta, um homem inteligente, estudado, que um dia Deus ele marca encontro com Isaías, ministra uma chamada profética na vida de Isaías, tira Isaías de um lugar de conforto, de um lugar em que ele achava que era o tal, como foi proferido aqui hoje. Essa mensagem aqui é parafraseando tudo aquilo que Deus colocou no coração de Valéria. É como se eu fosse dar continuidade, ou copiar, ou plagiar alguma coisa que Valéria falou aqui. Porque de fato, tudo que foi feito aqui, todo o mover desse culto aqui está no coração de Deus. Isaías foi um homem que Deus ele separou ele, ungiu os lábios de Isaías. Isaías era contagiado pela calamidade, iniquidade que havia no povo. Isaías ele ia no mesmo barco. Se alguém proferisse palavras profânicas, estava lá Isaías proferindo palavras profânicas. Até um dia de Deus pegar uma brasa viva do altar e tocar nos lábios de Isaías e concretizar a chamada profética que havia em Isaías. Isaías foi um homem de Deus igual a mim, igual a você. Isaías não era mais nem menos do que eu, nem do que você. Mas no capítulo 40, conta-nos a história que Deus ele levanta um governante, Ciro, um homem anonimato, um homem que já não era nem respeitado, um homem que uma nação olhava para ele: esse camarada aí só tem status de poderoso, de guerreiro, e Deus usa esse Ciro, um governante persa, usa ele para tirar o povo de Israel do cativeiro babilônico. E no capítulo 40, Deus usa o profeta falando: consolai, consolai. E no verso 27 em diante, a gente vê um povo machucado, um povo que parece que não conhecia Deus, começa a questionar: cadê Deus? Onde está Deus? Afronta Deus, confronta Deus. Um povo que estava tão sofrido, tão distante de Deus, a ponto de querer questionar se realmente Deus existia ou não. E Deus começa a usar o profeta e falando: olha, os jovens se cansam. E aquele povo ficou com os olhos tatalados para Isaías, porque na lógica um jovem não se cansa porque ele está no seu vigor da idade, ele tem a sua força na plenitude. E o profeta fala: os jovens se cansam e ficam exaustos e caem. De tão cansado que se encontram, eles caem. Mas povo, os jovens se cansam, caem, ficam exaustos. Mas os que esperam no Senhor, seja a idade que for, eles andam renovados. Eu imagino que Isaías, a Bíblia não registra isso, mas a minha mente vagueia assim. Imagino que Isaías tenha falado: imagine, povo, alguém de 100 anos,
diante de Deus é um jovem, porque as forças são renovadas. Esperem, tem mais um pouco. Além das forças serem renovadas ao esperar no Senhor, eles não andam rasteiros, eles não andam no baixo, eles não têm a sua visão na terra, eles voam alto como águias. Eles voam alto como águias. E Deus usa o profeta Isaías para encorajar aquele povo. No capítulo 41, a qual foi preferido aqui, Deus ele chega e fala: não temas, porque eu sou contigo. E dá sequência à palavra de ânimo. Deus injetando na veia daquele povo ânimo para prosseguir, ânimo para esperar nele, ânimo para confiar nele. O exercício de esperar não é bom. Eu não sei se já aconteceu isso contigo. Quando eu entro no banco às pressas, correndo para fazer favores para o meu patrão, tenho inúmeros compromissos naquele dia. Sabe a vontade que tem de pedir a alguém: por favor, deixe eu passar à frente. Porque esperar não é bom. E esperar no homem não é bom. E esperar o final do mês para receber o salário, parece que demora um ano. Ainda mais quando nós necessitamos daquele pagamento para sanar nossas dívidas. E esperar não é bom. Mas o profeta encoraja o povo em dizer que quando nós esperamos em Deus é diferente. Enquanto esperamos, a nossa força é renovada. E o que eu quero pregar aqui nessa noite é a figura que Deus usa para assemelhar o povo dele. Deus usa a águia. Eu sei que inúmeras pessoas aqui já ouviram inúmeras mensagens sobre águias. E a mensagem de hoje tem por título: Águias de Deus. Vire para o seu irmão aí e fala assim: você é uma águia de Deus. Ah, parece que ele não entendeu. Adeilton, você é uma águia de Deus. Célio, você é uma águia de Deus. Fala mesmo para ele. Sacuda o ombro dele, que Eunice, você é uma águia de Deus. Sacuda ele aí e fala: você é uma águia de Deus. Eita Jesus. E me partiu o interesse, o desejo, a vontade de querer saber mais um pouco da águia. E é interessante que eu fui em alguns sites procurando, né, os pesquisadores, os camaradas que são responsáveis em pesquisas. Estudando a Bíblia, antes de fazer essa pesquisa, eu pude ver que Deus já falava da vida da águia. Em Êxodo capítulo 19, Deus ele chega para Moisés, depois de Moisés ter recebido um conselho do seu sogro Jetro. Moisés estava exausto, julgando as causas do povo. Sabe, o camarada não descansava. Imagino eu que nem para comer ele tinha tempo, porque só problemas. Se fosse julgar bênçãos que o povo estava recebendo, era maravilha, mas só vinha pepino para Moisés resolver. O sogro dele olhou para Moisés, viu Moisés exausto, cansado, chegou para ele: homem, tu vai morrer, rapaz. Separa homens capazes, homens tementes, homens que se dedicam à vontade de Deus, e manda eles julgar a causa do povo para te ajudar. Moisés ouve aquele conselho, e a Bíblia diz que Moisés vai para o monte, e Deus fala com Moisés lá em cima: Moisés, quando tu descer, você se vira para o meu povo e fala assim: como uma águia tira os filhotes do ninho, assim eu vos tirei da terra do Egito. Em Salmo 103, Isaías, na sua oração, ele fala que a nossa mocidade é como a da águia que se renova. Em Obadias, Deus fala sobre a água. Obadias é um livro de um capítulo só, no verso 4. Deus ele exorta a nação de Edom e fala assim: ainda que você construa o seu ninho nas estrelas como uma águia, ainda de lá eu te derribarei. Deus fala na Bíblia sobre a águia. E o que eu mais fico apaixonado é que Deus me compara e compara você com uma águia. E tem um porquê disso. Deus não nos assemelharia com uma águia por acaso. Nós temos semelhança com uma águia. Uma águia mãe, quando ela está para pôr os seus ovos, ela sobe no mais alto, como Obadias diz. Deus considerou lugar próximo das estrelas, de tão alto que é um ninho quando uma águia constrói.
Interessante que a águia, ela quando está na confecção do ninho, ela faz a sua camada, o ninho de palhas em volta. E no fundo do ninho, ela coloca espinhos. Espinhos no fundo do ninho. Mas não deixa só nos espinhos. Ela sobrevoa a terra, a caça, pega animais, outras aves. E quando ela pega essa caça, ela tira a pele, ou pelo, ou penas, e coloca por cima dos espinhos. E ali deposita 2, 3 ovos. Eu já ouvi algumas pessoas pregando que ela pega 2 ovos, só choca 1, 2 ovos e quebra ao redor do ninho. Mas eu não encontrei isso a respeito das pesquisas que vi. Ela choca sempre os 2, 3 ovos que coloca. E ela coloca naquela camada confortável. E ali choca seus filhotes. Depois que os filhotes nascem, é alimentado pela águia. A águia todos os dias traz alimento fresco para eles. Todos os dias. Vai à caça e traz alimento fresco para os seus filhotes. Quando chega a época de voar, irmã Valéria, cresceu, tem que sair do lugar que atrofia, porque o ninho, ele só serve por um período. É como a festa dos jovens aqui, que Abraão teve que sair da tenda, porque a tenda muitas das vezes nos atrofia, nos faz ter visão embaçada, e sempre chega uma hora dos filhotes sair do ninho, querendo eles ou não, eles têm que sair do ninho, eles têm que voar, porque nasceram para viver nas alturas, eles não nasceram para viver dentro do ninho. Agora você imagina, uma águia que não quer sair do ninho, ela começa a crescer, começa a ficar com suas patas, sabe, atrofiadas, suas penas pesadas, não consegue voar, porque chegou a hora de voar, e ela não quer sair. Mas só que a águia mãe, ela convida os filhotes a saírem do ninho. É novidade para eles saírem do ninho, eles hesitam em sair, eles temam em sair. Aí a mãe águia vai lá, com o bico, tira o pelo, as penas e a pele do ninho, e fica só os espinhos. E os filhotes começam a machucar os pés, e obedecem, são obrigados a obedecer a voz da mãe, e sobem na asa da águia mãe, e assim saem do ninho para voar. Que lição tremenda! Deus nos compara com uma águia. Eu encontro na Bíblia uma águia chamada Jó, que estava em seu conforto. A Bíblia diz que ele era um homem temente, que se desviava do mal. Isso é alguma coisa extraordinária que eu deva fazer em você? Nós temos que temer, nós temos que se desviar do mal. Isso é obrigação de todo filho de Deus. Sabe, quando nós nascemos de novo, Deus coloca isso dentro de nós, sabe, esse propósito de se desviar do mal. Jó era assim, estava no seu conforto, o homem mais rico do Oriente, 3.000 camelos, e por aí vai, inúmeros homens a seu serviço. A Bíblia diz que chegou o dia de Jó sair do ninho. Deus permitiu que Jó passasse pelos espinhos, os espinhos da vida. Sabe que há princípio de quem nunca passou por provações, por dificuldades na vida, nunca foi provado por Deus. Quando Deus usa alguém para falar, Deus vai te levar às alturas, mas Ele vai te passar pelo deserto, para te experimentar, para te fazer amadurecer. Ninguém quer, porque passar pelo deserto, pisar nos espinhos, ninguém quer, mas isso faz parte do nosso crescimento. Se nós não sairmos do ninho, viramos famosos crentes chupetinhas, aqueles que por qualquer coisa se machucam, aqueles que por qualquer coisa ficam chateados com Deus. Jó passou pelos espinhos da vida, e você sabe muito bem a história de Jó. Era um homem que tinha muitos amigos, e que na hora da provação, na hora do sufoco, do estreito, chegou a notícia dos seus 3 amigos, os amigos íntimos, Valéria, dos homens que compartilhavam com ele, dos homens que negociavam com ele, e não havia roubo ali, eram as coisas às claras, porque eram amigos. E aqueles homens vieram para ver Jó, ficaram 7 dias, sem ter o que falar para Jó, que tamanho era a provação que Jó passava.
E a Bíblia diz que Jó chega para Deus e fala assim: eu te conhecia de ouvir falar. Assim um filhote de águia no ninho. Ele só conhece Deus. Ele só conhece a águia quando ela traz um alimento para ele. Mas chega uma hora que toda águia de Deus precisa alçar voo. Precisa sair do lugar que limita a visão. Precisa sair do lugar que atrofia. Esse lugar é aquele período que nós precisamos passar, aquele lugar do trato de Deus, onde Deus nos dá leite, onde Deus nos trata, onde Deus nos tira os carrapichos. Mas isso não é para toda a vida. Chega um dia que Deus te convida a voar, a sair do ninho, a sair desse lugar de conforto. A Bíblia diz que Jó, ele passou por tanta provação que ele chega para Deus e fala assim: Deus, pesa-me em balança fiel e saberás que eu sou inocente. Um filhote de águia, quando está pisando no espinho, ele não entende por que a mãe tirou os pelos do lugar confortável para ele pisar nos espinhos. Ele não entende. Imagino eu que um filhote deve olhar para a mãe: pô, se isso é mãe, que dirá o inimigo? Existem inúmeras pessoas que quando oram para Deus falam assim: Deus, se só ama os outros, a mim não. Por estar permitindo eu passar por tudo isso, eu duvido, Deus, que só me ama. Mas isso faz parte do processo de Deus. Sabe ao ponto que Jó chegou. Jó ele chega, começa a sua oração no capítulo 42 e diz para Deus: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou voando contigo, Deus. Aonde Deus voa, eu vou também com Ele. Sabe, eu te conheço agora de te ver, de andar contigo. Sabe o que eu quero te dizer da parte de Deus? Sabe, esse momento difícil que você está passando faz parte do amadurecimento do seu caráter. Deus está tratando de você. Deus está te amadurecendo para voar alto. Para voar alto. Não estranhe os espinhos. Obedeça o chamado de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: chegou a hora de sair do ninho, rapaz. Querendo ou não, você vai ter que sair do ninho. Vai ter que deixar de ser menino. Vai ter que deixar de ser bebê. Deus está te chamando para um tempo de amadurecimento. Deus está te chamando para um lugar mais próximo dEle. E quando a águia sai do ninho, meio que forçada a sair do ninho, porque todo chamado de Deus, ele não tem querer. Todo chamado de Deus, ele ou obedece a Deus ou obedece. Quando uma águia descobre do prazer de voar, o filhote sai. A mãe águia sobe mais alto que os filhotes e solta eles. E eles, meio que se assustados, a natureza já trabalha na hora. Deus já age, né? Na mente daqueles filhotes: você tem que voar agora, é só bater as asas. E os filhotes começam a voar. E eu descobri, irmã Valéria, fazendo as minhas pesquisas, que o segundo voo da águia, ele é maior do que o primeiro. A águia sempre quer alçar voos mais altos. Pastor, permita-me tirar o terno aqui, pastor. Ela não se contenta, porque parece que ela entende que mais alto, quanto mais alto, mais próximo de Deus ela fica. E ela nasceu para isso, para voar. Ela não nasceu para andar como uma galinha do mato, que até alça voos, mas voos baixos. E quando aterriza, não é aquele aterrizo perfeito. Muitas das vezes bate com o peito no chão, bico. Porque não nasceu para estar nas alturas. E no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia conta-nos a história de 3 águias.
Olha só, estava no ninho em Jerusalém. Deus permitiu que essas águias, essas 3 águias, Sadraque, Mesaque e Abednego, passassem pelos espinhos, porque chegou a hora de sair do ninho. Foram parar no cativeiro babilônico. Lá no cativeiro. Saíram do ninho e foram parar no cativeiro babilônico. E lá, elas começaram a voar altos. Eram escravos de escravos. Foram a chefe das províncias. Agora você imagina, alguém que era escravo passou a ser chefe. Primeiro voo, um voo alto. E a Bíblia diz que Nabucodonosor construiu uma estátua para que essas 3 águias fiquem curvadas essa estátua. E a Bíblia diz que essas 3 águias, que estão acostumadas a voar alto, ficam de pé. Não obedecem à ordem do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que chegou até o ouvido do rei, olha, os 3 queridinhos seus, aqueles que só fez como chefe das províncias, estão de pé lá, ó, como os 3 estátuas de pau. Não se curvam, olhando para a cara deles. São nojentos, são abusados, prepotentes. Nem um pouquinho curvados eles se encontram. Estão de pé mesmo, parece que levantaram a cabeça ainda. Parece que é para afrontar o Senhor. E o rei chegou e disse, então aquece 7 vezes mais como está na lei. Aquece 7 vezes mais essa fornalha. E eu vou chegar lá, o rei furioso. Imagino eu, a Bíblia não relata essa fala, essa conversa. Mas imagino eu, pô camarada, eu consagrei vocês. Eu consagrei vocês a chefes da província. E vocês estão me envergonhando. A forma 7 vezes mais. E eu vou jogar vocês lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram para ele e falaram assim, olha, rei, desse negócio nós não temos que conversar. Peraí, rei, ainda tem mais. Se o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, quiser nos livrar, glorificado seja Deus. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não se curvaremos à sua estátua. A Bíblia diz que foram lançados na fornalha. Como todos conhecem, o 4º homem estava lá andando para um lado e para o outro com eles, conversando, dialogando, sabe, um momento de intimidade com Deus. Sabe, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós decidimos a sair do ninho, a voar mais altos, sabe, as provações, ela tem um gosto diferente, as lutas, as pedradas, as humilhações que se levantam para tentar nos abater, ela tem um gosto diferente, porque Deus anda conosco em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às provações, nos ensinando a passar por elas. A Bíblia diz que quando eles são tirados da fornalha, ilesos, sem ter nada no corpo queimado, sem nem feder fumaça, a Bíblia diz que aqueles homens passaram a ser mais respeitados em toda a província da Babilônia. E mais, fala, olha, com Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não quero que falem nada, obedeçam o Deus deles. Um voo mais alto do que o primeiro. Chegar a ser chefe da província foi o primeiro voo. Mas honrar a Deus, esperar em Deus, se deleitar em Deus, entregar todas as dificuldades em Deus, decidir ser fiel a Deus. Isso é voar mais alto. Isso é voar mais alto. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas pessoas oscilantes. Pessoas que um dia voam alto e outro dia voam baixo. Pessoas inconstantes. Pessoas movidas pelas circunstâncias da vida. Se Deus responde oração, está ele buscando a Deus. Se Deus se cala, ele para. Existem pessoas que até obedecem na hora de sair por causa dos espinhos, mas na hora de voar cada vez mais alto, ele vê as circunstâncias que o rodeia, e dependendo da circunstância, ele fica em casa embirrado, ele fica triste, ele não quer saber mais de nada. Deus te chamou para estar nas alturas.
Deus te chamou para ouvir os batimentos cardíacos dele. Sabe o que é isso, amados? Ouvir o batimento cardíaco de Deus é voar para próximo dele, é estar com seus ouvidos próximo do coração de Deus. E quem oscila, quem é inconstante, não sente nem o cheiro de Deus. Deus te chamou para voar do lado dele, para estar próximo dele, cada vez mais alto, até chegar o dia perfeito, até chegar o dia do arrebatamento da igreja, onde estaremos para todo sempre nas alturas. Deus nos convidou, amados, a voar mais alto. Outra lição. Essa talvez você já tenha ouvido falar. É que quando os céus são riscados por trovões, raios, anúncio de uma ameaçadora chuva, tempestades, e começa a vir a tempestade, a águia, Denise, ela é a única ave, por isso que o nosso Deus é extraordinário nos comparar com uma águia. Ela é a única águia que consegue voar entre as tempestades e voar sobre as nuvens, e ficar lá em cima onde não chove, e observando a tempestade do alto. Eu já ouvi inúmeros pregadores falarem sobre isso, e eu queria saber como que ela faz isso. A águia, Tiago, é o único ser criado por Deus. Não, a águia é a única ave que consegue voar como se estivesse de joelhos. Eu vi na internet uma foto que ilustrava bem isso. Os pesquisadores não vão falar isso porque não interessa para eles. Mas para mim, que sou águia de Deus, e para você que é águia de Deus, isso tem um significado muito grande. Voar de joelhos tem um significado muito grande. Eu pude ver na foto a águia como se estivesse voando assim de joelhos. Os joelhinhos dela aparecendo, aquele joelho amarelinho aparecendo, como se ela estivesse voando, orando. No livro de Neemias, capítulo 1, interessante é que todos esses personagens, todo ele tem toda a história de um processo de uma águia. Neemias estava em Suzã, no palácio, como copeiro do rei, um empregaço. É que nem você está em casa, orando ao Senhor em prol de um emprego, já saiu em busca e não encontrou, e Deus te fez promessa de dar, e alguém telefona para sua casa, olha, um amigo seu, não me lembro o nome, entrou aqui na Petrobras, e pediu para mim arrumar um emprego para você, e eu consegui um emprego bom para você, que você vai ganhar 5 mil reais por mês. Quantos aqui não vão dar cambalhotas por causa de um emprego como esse? Era mais ou menos assim o emprego de Neemias. Um empregaço. Camarada que era respeitado pelo rei. Era o camarada que estava próximo do rei. Conversava com o rei. Ele lá no seu lugar de conforto, ninho. Ele recebe a visita do seu irmão Anani. E Anani chega para ele, Neemias, a situação do nosso povo é triste demais. Olha, nosso povo, os que sobraram, os que permaneceram vivos, estão em grande miséria, estão em penúria, não tem o que comer, não tem o que beber. Jeremias, as portas de Jerusalém, que tinham um significado muito grande para o povo de Israel, essas portas, Neemias, estão em ruínas, estão queimadas a fogo. A Bíblia diz que Neemias, ele viu o céu riscando. Eu estou prefigurando essa passagem, que essa notícia triste representava uma tempestade muito grande na vida de Neemias. Tempestade essa que Neemias não tinha tempo para ficar só lamentando e chorando. A Bíblia diz que quando ele recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele assentou-se assim, como quem não estava acreditando no que estava ouvindo. A Bíblia diz que ele chorou e sentiu a dor da perda. Ele sentiu quanto aquilo era de valor para ele. A gente só chora por algo que é de valor.
Se você tem chorado em prol do seu casamento, porque você identificou no seu casamento algo de valor. Se você chora pelo seu filho, mesmo que ele esteja nas drogas, você chora porque você sabe que é algo de valor. Não se chora por nada que não tenha valor. A Bíblia diz que Neemias lamenta e chora. Mas ele não para por aí. Porque em meio às tempestades da vida, se só ficarmos sentados, lamentando e chorando, a tempestade nos pega. E destrói aquilo que temos. E nos destrói também. Mas Neemias, ele assentou-se, lamentou, chorou. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou. E arregaçou as mangas. E foi pagar um preço para reconstruir aquilo que se encontrava destruído. Eu não sei de que maneira que você entrou aqui. Eu não sei se você tem visto os céus riscando com trovões e raios. Eu não sei se você chegou aqui molhado pelas tempestades da vida. Deus manda te dizer: voe, mas voe de joelhos. Observe a tempestade em cima. Voamos sobre as tempestades mais próximo de Deus. Sabemos como agir. Sabemos como administrar o caos. Sabemos como administrar aquilo que a tempestade destruiu. Saia do lugar que possa te ensopar com a chuva e voe sobre as tempestades. A Bíblia diz que Neemias, ele jejua e ora, e o rei Artaxerxes dá uma carta de autorização a ele a passar por todas as províncias até chegar a Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias chega a Jerusalém e ele não diz para ninguém. Ele sai na calada da noite e começa a observar tudo aquilo que foi destruído, com um olhar minucioso, com um olhar como quem está de cima, como quem está por cima das tempestades. Sabe por causa de que, amados? Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós estamos passando por dificuldades na vida e oramos e jejuamos, a nossa visão é ampliada, a nossa visão é de cima. Nós não ficamos movidos pelo caos, nós não somos contagiados por tudo aquilo que foi destruído. A nossa visão é ampla. Eu não sei em que lugar da mensagem você se encontra. Eu não sei se as tempestades destruiu algo de valor na sua vida. Mas essa manhã é a manhã da reconstrução. É a manhã em que você vai voar de joelhos. A águia só consegue furar as tempestades por causa do movimento de suas pernas. E você e eu sabemos disso. Se nós não orarmos, nós enferrujamos. As engrenagens não funcionam bem. Qualquer problema nos abate. Qualquer problema dita regras para a gente. Deus te convida a voar de joelhos nessa manhã. Se há tempestades à vista, voe, voe, mas voe de joelhos. Retome a sua intimidade na oração com Deus. Lá pra cá, lá bandarabás. Que maravilha, tem tempo a beça. A águia, depois de passar por essa experiência da tempestade, nos ensinar que seja a luta que for, na área conjugal, na área financeira, na área familiar, na área de comunhão com Deus, se há tempestade tentando abalar a sua fé, você só consegue voar sobre ela de joelhos. Não tem outro jeito. Não tem, você pode até tentar voar, mas tempestade só é furada com joelhos. Tem outra experiência, por isso que Deus é extraordinário. Havia um porquê de nos comparar com uma águia. E outra experiência é que a águia, essa eu posso afirmar, eu sou pesquisei de um lado e de outro, é o único ser criado por Deus que consegue voar em direção ao sol sem ter a sua visão deslumbrada.
O que é deslumbre? Aquele foco de luz forte nos olhos que nos impede de enxergar. Não sei aqui quantas pessoas já passaram por essa experiência de olhar, tá mexendo na tomada, na luz, na lâmpada, trocando uma lâmpada e esquece que a luz está acesa. E aquela lâmpada de 100 watts, quando acende aquele foco de luz no olho, se você não estiver atento, até cai na escada, ou cai da cadeira, porque... E você olha para a parede e você vê o foco daquela lâmpada, em todo lugar que você olha. Só que a águia é diferente. Enquanto outras águias predadoras perseguem a águia real, ela consegue, Valéria, voar em direção ao sol, sem ter a sua visão afetada, sem ter a sua visão ofuscada pelo brilho do sol. A águia tem uma visão diferenciada. E eu e você, como águias de Deus, nós temos que ter uma visão diferenciada. A gente vê o que outra ave não vê. A gente consegue enxergar o que outra criatura não consegue enxergar. Porque somos águias de Deus. A nossa visão não é ofuscada pelo brilho do sol. O sol é Deus. Quando alguém nos persegue, quando há luta, quando há desafios a serem vencidos, nós precisamos ter uma visão diferenciada. Moisés levanta 12 espias e manda ele na terra de Canaã para observar a terra. E a Bíblia diz que os 12 observaram tudo. Cachos de uva que 2 homens tinham que carregar, de tão grande e pesado que era. A terra, irmã Valéria, de fato era uma terra que mamava leite e mel. Era algo de Deus para aquele povo. Eles anotaram tudo, escreveram tudo. E trouxeram o relatório a Moisés. Digo, Moisés, de fato, nosso Deus não é um Deus mentiroso. O nosso Deus não mente. O nosso Deus é fiel. A terra de fato manda leite e mel, cachos de uva enormes. Oh, se você estiver comendo a melancia e cuspir a semente no chão, nasce. A terra é uma terra fértil. Mas Moisés, espera aí. Entrar lá, só tem gigante. Só tem gente grande lá dentro. Os homens daquela terra são homens que devoram homens. Na Bíblia tem isso, número. Capítulo 13, você vai encontrar isso. Aqueles homens amedrontados, felizes por terem visto a terra, uma terra fértil, mas entristecidos por verem gigantes naquele lugar. Desistiram. E no meio desses 12, existia Josué e Calebe. E eles mandaram o povo calar. Parem. Fiquem quietos. Vocês não entenderam nada. Foi Deus quem nos deu essa terra. Visão diferenciada. Esses homens que vocês estão falando, que devoram homens. Olha só o que Josué e Calebe falam para o povo. Esses homens, para nós, é tido como pães. Em Números 14 você vai encontrar isso. Josué, esses homens aí que devoram homens, a gente vamos devorar ele, como devoramos quando estamos com fome, um pão fresquinho. Visão diferenciada. Aprenda uma coisa, filho. Aprenda uma coisa, filha. Quando Deus te fizer uma promessa, pode ter certeza que no caminho aparecerá gigantes. Mas vocês têm visão diferenciada. Gigante, para quem tem visão diferenciada, é um troféu a ser erguido pela vitória que Deus já nos deu. Se Deus já te confiou a vitória, o gigante é troféu. O gigante é mais um obstáculo a ser vencido. Visão diferenciada. José, depois de governador do Egito, anel no dedo, mandando e desmandando, passou por um processo, saiu do ninho, passou pelos espinhos, voou sobre as tempestades, tempestade das humilhações, tempestade das desvalorizações, inúmeras tempestades.
José voou alto. A Bíblia diz que quando ele estava lá no alto, ele recebe os irmãos. Os irmãos o identificam como irmão. Falou, agora acabou. José no poder, vai arrancar nosso pescoço. Vire para o seu irmão e fala assim: tenha uma visão diferenciada. Você precisa ter uma visão diferenciada. Na visão dos irmãos de José, se é um dos irmãos de José, Celso, que estivesse no poder, ele fala: José não escapa. Eu mato José hoje. Me deram poder. Mas José olha para eles amedrontados. José, o mal que vocês pensaram em fazer para mim, Deus transformou em bem. Sabe o que é isso, amados? Visão diferenciada. Quando alguém nos afronta, me afrontou, vou afrontar também. Pisou no meu calo, eu vou pisar na ferida. Me machucou, eu machuco. Inventou a fofoca com o meu nome, eu vou aprontar uma que ele não vai levantar nunca mais. A batata dele está assando. Ela vai ver o que vai acontecer com ela. Visão diferenciada não é assim. Deus vai transformar tudo aquilo que fizeram contra a minha vida em bem. Que em Romanos diz: todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Visão diferenciada. Visão diferenciada. Na perseguição, visão diferenciada. Eu já vi inúmeros pregadores falarem: José passou por essa prova porque contou dos sonhos dele para os irmãos. Se José não tivesse contado os sonhos, ele chegaria tão rápido à realização dos sonhos. Tudo estava dentro do plano de Deus. Até quando somos afrontados, até quando somos caluniados, até quando somos perseguidos, nada foge do controle de Deus. Isso é verdade, a Bíblia é verdade quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Visão diferenciada. Quando o marido afrontar, visão diferenciada. Quando a esposa, por um motivo ou outro, não arrumou a roupa, não arrumou a comida, visão diferenciada. Inúmeros casamentos rachados por causa de besteira. Como eu ouvi uma pregação lá, no Giro do Mato, um pastor da Batista de Trindade, um adultério não acontece da noite para o dia. Ele acontece com maus tratos. Ele acontece com birra de um, birra de outro. Ele acontece porque alguém esqueceu de fazer alguma coisa que alguém pediu. Ele começa a se rachar o casamento. Passa-se 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quando vai ver, estão no juiz, se divorciando, porque não tiveram visão diferenciada. Um filho não se envolve nas drogas da noite para o dia. Um filho não se torna um ladrão da noite para o dia. Um filho chega da escola com um apontador. A mãe e o pai não querem saber de onde chegou aquele apontador. Ele pegou de um amiguinho e começa a crescer. Um dia pega um apontador, outro dia pega um micro-ondas, outro dia pega um computador, no outro dia está no banco roubando. Faltou visão diferenciada. Eu e você somos águias de Deus com visões diferenciadas. A gente enxerga o que outra criatura não enxerga. Enfim, aos 40 anos de idade, a águia, ela é obrigada a passar pela maior prova de sua existência. É a prova da renovação.
40 anos de idade, a águia está com as suas penas pesadas de gordura. A águia é igual um pato, tem uns pininhos entre as penas, que ela com o bico ela tira aquela gordura para passar sobre as penas, para ficar impermeável. A chuva bate, parece que está batendo numa panela com óleo. A gota cai, não penetra. Mas só que isso tem um preço para ela, com 40 anos de idade, essa gordura fica pesada demais, impossibilitando de voar perfeitamente. Os seus bicos como um anzol, que já não consegue mais beliscar a presa facilmente. As suas unhas grandes, que não consegue segurar as presas, porque a águia pega com as unhas e destroça o animal com o bico. E ela, por questão de vida ou morte, ela se esforça por mais uma vez e voa o mais alto que ela pode voar. E lá nos penhascos da vida, entre as fendas da rocha, ela começa o seu momento de flagelação. Ela começa a bater com o seu bico na rocha, até quebrar. Passam-se alguns dias, algumas semanas, o bico cresce. E ela, com o seu bico renovado, tira as unhas. Passa mais algum momento, as unhas crescem. E em torno de 5 meses, aproximadamente 150 dias, todo esse processo, irmã Valéria. E com seus bicos novos, suas unhas arrancam todas as penas do corpo. E outra coisa interessante que eu descobri na águia, que a águia, ela não se relaciona com outras águias, a não ser a águia companheira dela. Ela é fiel à sua companheira. Ela não adultera em hipótese alguma. Um ousado pesquisador falou que se porventura uma companheira é abatida, ela morre só, mas não se envolve com outra águia. De tão fiel que ela é. E por causa dessa fidelidade, a águia que está passando pelo processo de renovo, ela está muito feia, ela não quer se mostrar sem penas. Imagino eu com o corpo sangrando, e ela fica no meio das fendas da rocha, e a sua companheira que é fiel, observa a ausência dela nos altos, e vai procurar ela, nos penhascos da vida, nos montes da vida, e observa penas, observa bicos, unhas ali, e ela pensa, eu vou alimentar ela, porque se ela estiver viva, o alimento que eu deixar aqui, ela vai comer. E no dia seguinte, se eu voltar, o alimento não estiver aqui porque ela está viva. Se porventura o alimento estiver aqui porque ela morreu, infelizmente. A águia nota a ausência da outra águia e vai lá no penhasco, lá no monte, no alto monte, e deposita ali um alimento fresco. Um alimento fresco. E sai. No dia seguinte ela volta. Para sua surpresa, o alimento foi consumido. A águia saiu da fenda da rocha e se alimentou daquele alimento fresco. E ali ela se alimenta durante 150 dias. Sai fortalecida para viver mais 30 ou 35 anos de vida, renovada, voando cada vez mais alto. Qual é a lição, presbítero Daniel, do renovo? Existem 2 motivos. Por questão de vida ou morte, somos convidados por Deus a renovar-se, a entrarmos no momento de renovo com Deus. A águia Jacó, ela representa o primeiro motivo. Jacó, filho de crente, abençoado por Deus, cheios de promessas de Deus, andavam uma vida errante, andavam com uma vida de trapaças. Jacó era um homem que se desse mole para ele dava pernada. Jacó era aquele tipo de pessoa que tinha um Fusca e iludia alguém com Vectra e fazia a troca de um Fusca por Vectra, e o camarada que deu o Vectra para ele achava que estava fazendo um grande negócio. De tão bom negociador que ele era, de tão bom 7-1 que Jacó era. Jacó dava pernada no vento. Imaginou isso?
da banda no vento. Jacó era aquele que botava as madeiras próximo ao riacho onde as vacas iam beber, para nascerem listrados, para ficar com os outros animais, e trapaceava sem ninguém saber. Fazia isso na calada da noite. O camarada era bom negociador. O camarada era um expert em negociar, em trapacear, em dar pernada. Era aquele tipo de pessoa que era quase salvo, mas perdido. Era aquele camarada que caminhava, alguém olhava para ele, esse camarada aí, abençoado. Todo errado, mas prosperando. Existem várias pessoas assim, que estão iludidas com a vida. Tem consciência do seu erro, porque tudo vai muito bem na vida. Ninguém vai. Quem vai ser o ousado para Deus usar para falar que está em erro? Se o camarada tem uma vida maravilhosa, uma vida abençoadíssima, tudo o que quer tem. Jacó era assim. Mas chegou um dia que Deus falou para ele: Jacó, por questão de vida ou morte, é eu e você e eu. Precisamos de um diálogo, precisamos de um momento a sós. A Bíblia diz que Jacó deixou a família, deixou a sua fortuna, a riqueza, os gados de um lado de um rio e atravessou o val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele só com Deus lutava. E ele dizia: eu só saio daqui se o Senhor mudar a minha vida. Se o Senhor arrancar essas espinas pesadas, se o Senhor arrancar esse bico torto, se o Senhor arrancar as minhas unhas que não param de crescer. A Bíblia diz que Deus pergunta a Jacó: Jacó, qual é o teu nome? Pergunta-lhe: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é trapaceiro. Meu nome é quase salvo, mas perdido. Meu nome é aquele que dá uma pernada nos outros e acha que está tudo bem. Meu nome é aquele que anda errante pelo deserto. Meu nome é aquele que já se encontra satisfeito em errar, porque já me acostumei a errar, já me acostumei a viver. Deus muda o nome dele. Ao pôr do sol, a Bíblia diz que a alma de Jacó foi salva. Jacó foi alguém, sabe, que não escondeu de Deus. Esconder em público muitas das vezes é até questão de sobrevivência. Porque se você expressar todas as suas falhas em público, você vai ter mãos que vão ser levantadas em prol da sua vida. Você vai ter muitas pás cavando buraco para te enterrar. Mas a Bíblia diz que Jacó ficou só com Deus, tete a tete com Deus, como uma águia em um período de renovo, em que ela está tão feia que não quer nem se mostrar para o seu companheiro ou para a sua companheira. Está precisando tanto de Deus que fica escondida, esperando um homem e uma mulher de Deus trazer alimento fresco. Eu não vim aqui para te apontar o seu erro e te fazer sair daqui com ele. Eu e essa igreja somos a águia companheira que traz alimento fresco para a sua vida. Nós não viemos aqui para cavar o seu buraco e te enterrar. Nós queremos te ver vivo, voando nas alturas, que foi para isso que você nasceu. O outro motivo que nos leva por questão de vida ou morte é o que foi falado aqui hoje: a prepotência, a soberba. A Bíblia diz que Elias, o homem que desafiou 450 profetas de Baal, era um homem que, a Bíblia, quando registra ele pedindo para chover ou para parar de chover, ele não pede autorização a Deus, de tão íntimo de Deus que ele era. Um profeta poderoso de Deus. Para de chover, parava. Chova na terra, chovia. Era um homem que voava do lado de Deus. Mas eu aprendi que, nessa nossa caminhada, eu já levei muitas pancadas de Deus na cabeça para acordar. Eu aprendi nessa caminhada
que Deus, guarde bem essa frase, Deus tem mais a fazer dentro de nós do que através de nós. Por mais poderoso que achamos ser, Deus tem mais para fazer dentro de nós do que através de nós. Isso foi provado na vida de Elias. Elias, quando se achava o poderoso, o cara, o bambambam da história, Deus permitiu que uma ameaça de uma mulher, imagina, 450 profetas que estavam acostumados a afrontar tudo e a todos, desafia ele, ele enfrenta, e vence o desafio. Agora uma única mulher fala que vai cortar a cabeça dele, e o profeta tão poderoso corre em depressão, e lá no Monte Horebe se esconde dentro de uma caverna, no lugar mais alto que ele poderia se encontrar para se esconder. E lá ele começa a bater com o seu bico na parede. Deus não está me vendo. Eu sou o único. Eu sou o único que está passando por isso. Deus permite. Eu tenho um amigo de ministério que passou por isso. Um camarada poderoso, usado por Deus. Um dia, Deus usa um profeta para ele. E fala para ele, descer. Descer. E ele sentiu tanto aquela palavra, que ficou em casa, pesando na balança, se desviava dos caminhos do Senhor ou não. Tendo que ir mulheres e homens na casa dele, o visitar, interceder pela vida dele, orar, nem parecia aquele homem poderoso. Nem parecia aquele homem que entregava revelações e profecias. Nem parecia aquele homem que ficava 3 dias no monte. Parecia um bebê, uma criança. Sempre chega esse momento. Sempre chega o momento do renovo. Sempre chega o momento, por questão de vida ou morte, subirmos ao alto monte. E como crianças, como alguém que já não tem mais forças para nada, somos convidados por Deus a quebrar bicos, a quebrar unhas, que agora já não serve para pegar nada, só atrapalham. Como alguém envereda pelo caminho da prepotência, da soberba. Tudo que é falado, tudo que ele faz com eu. E quando se faz alguma coisa com eu, o negócio não dá certo. Pessoas saem feridas, pessoas saem machucadas. E por questão de vida ou morte, Deus convida o profeta ou a profetisa a ir no mais alto monte para tirar o bico, sabe? Para aprender a depender de Deus. E aprender lá no monte que Deus tem mais para fazer dentro de nós do que através de nós. Deus pode usar uma criança. Ele usa quem Ele quer. Porque Deus tem mais para fazer dentro de nós do que através de nós. Muitas outras pessoas vão para o monte porque estão cansados da vida. É tanta paulada, é tanto sofrimento, é tanta dificuldade que parece que não existe luz no final do túnel. E o bico está grande, a unha está grande, é só murmuração, não consegue comer nada fresco mais. Deus está dando alimento fresco, não consegue comer porque o bico está torto. Chegou a hora de subir o alto monte. E um período de renovo, por questão de vida ou morte. Por questão de vida ou morte. Viver nas alturas. Sabe, o prazer de viver nas alturas eleva essas águas ao renovo. Eu queria te fazer ficar de pé em nome de Jesus. Você é a águia de Deus, filho. Mesmo que você olhe no espelho, se ache parecido com uma galinha do mato, mas você não é galinha do mato. É igual a história de um camponês que acha um ninho de águia
Isso é história mesmo, porque para um homem achar um ninho de águia, só de helicóptero, olhe lá. Mas é uma história, né? Uma historinha só para ilustrar aquilo que está sendo falado aqui hoje. O camponês, ele acha um ovo de águia e coloca para chocar no meio das galinhas. Galinha do mato. Galinha do mato é uma galinha maior do que as galinhas de quintal. E choca ali, os filhotes crescem juntos. E a águia, com certeza, cresce mais do que os filhotes da galinha de mato. E ali é criado como galinha do mato, ciscando no chão, comendo minhoca. Deus não fez aquela águia para comer minhoca, para ficar olhando para o chão, só para o chão, nunca olha para o alto. Aquela águia já grande, ciscando como galinha do mato, comendo migalhas, resto. Se alimentando como alguém que não nasceu para se alimentar daquilo. Uma águia lá no céu, daquele grito, aquele piado. E o filhote embaixo, ouve aquilo e fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci. Eu não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Eu era para estar lá. E deixa aquele lugar que limitava a visão dela. As divisas daquele quintal para estar nas alturas. Quando Deus nos compara à águia, Ele nos faz passar por todo esse processo. Não pensa você que você só vai estar nas alturas. Vai ter o período de você se renovar. E eu não sei qual é o motivo que te levará ao renovo hoje. Se é por ter consciência do caminho errante que leva, se é por causa da prepotência, e você vê que você tem sarado, tem ferido mais do que sarado as pessoas, ou se porque você está sofrendo muito, está pagando um alto preço, e precisa de um renovo, precisa aliviar a bagagem, precisa deixar o fardo pesado. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e subir ao monte do renovo.